movimento de congadas é muito presente em Minas. É carinhosamente chamado Congadas Mineiras, porque o movimento é mais marcante aqui no nosso estado, com presença em algumas cidades no interior de São Paulo e no sul. É um movimento afro-brasileiro. É marcado pelas tradições da diáspora africana no Brasil, né? Reproduz as festividades africanas, em comemoração a nascimento, batizados, coroações de reis e rainhas africanas. E nesse sentido, as congadas, elas se adaptam e se adaptaram a cada região que é representada. Aqui na região de Patos de Minas é muito forte. A gente comemora os festejos de maio a novembro, onde acontece o encerramento aqui na nossa cidade, com a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Também é cultuado pelos congadeiros Santa Efigênia, que é uma santa africana. É um movimento que reúne muitas pessoas, né? Fé, devoção, cultura, muita tradição, colorido de África, envolvido muita religiosidade, famílias, né? Geralmente os grupos são compostos por famílias, porque realmente é passado de geração para geração. Na maioria das vezes é o mais velho da família, que a gente costuma falar que levanta, né? Que levanta o grupo, a tradição. Isso vai se passando por filhos, pais, netos e os agregados, que a gente chama, né? As pessoas que não são da família, não têm vínculo sanguíneo, mas que são simpatizantes e ajudam a promover o movimento das congadas. E isso acontece, além do período das festas de reinados, que é como é chamado, isso acontece durante todo o tempo, porque a preparação de uma festa começa um ano antes. Então, a gente termina a festa esse ano e já começa a preparar para o ano que vem. E isso envolve toda a comunidade, no sentido de cuidar do figurino, de cuidar dos instrumentos, da manutenção do rito, né, de estar sempre atualizando informações e ensinando os mais novos. A gente acredita que a melhor forma de que não se perca a cultura e a tradição das congadas é sempre ensinar para jovens e crianças, né? Então, a presença das crianças e dos jovens é muito grande no movimento das congadas. E é um movimento que reúne muitas pessoas, né? O calor humano, a participação afetiva é muito grande. E a gente tem sentido essa estranhez, né, nesse período pandêmico, porque a gente sabe da importância de se cuidar, de manter o distanciamento, de nos cuidarmos até para dar continuidade, né, para essa tradição. E no início foi muito difícil ter que fazer de forma remota, de forma virtual. Mas a gente continua se encontrando. Os terços, né, que são rezados periodicamente, a gente faz de forma virtual. Na casa do capitão, ele preside, né, a celebração do terço, e a gente faz o terço para Nossa Senhora do Rosário, para São Benedito, e cada um de sua casa, as reuniões também, para poder manter atualizadas as informações, né, os ensaios que a gente faria periodicamente com instrumentos, com cantos. Infelizmente não está sendo possível, mas a gente continua trocando ideias sobre os cantos, sobre os festejos, porque na maioria são cantos que são compostos pelos próprios integrantes, né? A gente costuma dizer lamentos, cantigas, né, que conta a história de um povo, que conta a história de um lugar, que conta a história narra a história de um acontecimento importante para a população preta, e na maioria das vezes isso é feito de maneira espontânea também.
né, que a gente chama de ingoma, que são os cantos que acontecem de maneira espontânea, como se fosse um repente, na maioria das vezes como uma conversação entre dois capitães de grupos diferentes. Então, essa falta a gente tem sentido muito, né? Da presença, de trocar ideias, né? Do convívio, porque isso é muito forte para a comunidade preta, né? Vem de quilombo mesmo. Essa convivência de grupo, essa união, essa troca de informações, essa troca afetiva, eu acredito que a gente tem sentido bastante, né? Como a maioria, todos nós, eu acredito, né? Com esse afastamento necessário que a pandemia nos impôs. E eu falo também que congadas, a reunião do povo preto nas festividades, além de ser cultura, tradição e religiosidade, é um ato político também. A gente se ajuda muito, a gente ajuda a estruturar as pessoas, né? A gente sempre faz durante os terços que acontece, no período normal, sem pandemia, a gente sempre fazia doações de alimentos, a gente sempre dava uma atenção para as famílias, né, que passam por dificuldades, que precisam desse apoio, né, porque a gente sabe que na grande maioria, o povo preto passa por dificuldade financeira. E a gente se ajuda enquanto comunidade. Estávamos construindo uma coordenação com representante de cada guarda, né, para poder fazer formações, além das formações culturais, sociopolíticas também, que é muito importante, né? A gente precisa sempre estar se qualificando, né, para participar dos editais, subvenções, e uma das ideias era isso, né, capacitar as pessoas para a emancipação, para a independência, né, e para que evoluam em todos os aspectos. Então, o meu ponto de vista é que o movimento das congadas, além de fazer essa manutenção da religiosidade, da tradição, da cultura, né, afro-brasileira, é um amparo. A gente costuma ver assim, né? É um amparo entre comunidades, entre famílias, né? Uma forma de crescer e evoluir junto, mostrando a nossa cultura, mostrando a nossa ancestralidade, mostrando a tradição africana que se adaptou no Brasil, que se adaptou na nossa região, e é o que tem nos fortalecido, né? Nesse momento de pandemia, a esperança de que a gente consiga retomar de uma maneira talvez diferente, mas não menos importante, não menos fervorosa, não menos tradicional, para que a gente possa deixar um legado de tradição e fé para os mais novos que ainda virão. O movimento das congadas e a origem no Brasil dá-se no período de pós-abolição. Na verdade, muito antes, né? No período da escravatura já tinha os movimentos, né? Nos terreiros, nas senzalas, né? Esse movimento justamente de reproduzir os festejos africanos, reproduzir o que era feito, as festas que aconteciam em África, né? Quando vieram para o Brasil, sem poder trazer muitas coisas, então, através das lembranças, através de poucos objetos, eles começaram a reproduzir aqui os festejos. E as congadas, o movimento das congadas, é muito forte sobre tudo isso, né? Porque em algumas regiões, aqui na nossa região, Patos de Minas, é feito de uma forma mais direcionada à manutenção do rito, né? Que tem muita participação da Igreja Católica, então os festejos para Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Mas existem algumas regiões que fazem ainda, né, que reproduzem uma festa chamada Mamaqueto, que a gente fala que é a celebração de o nascimento de uma criança que traz boas eras, que traz boas novas, e isso era muito comum na África, né, na comunidade africana. Então, existem alguns municípios no Brasil que reproduzem ainda com muita veracidade os festejos como
como era em África. E esse movimento da cultura, das congadas, das danças afro, né, capoeira, tem uma relevância muito importante no movimento negro como um todo, né, nessa questão de tradição, nessa questão de manutenção do rito e principalmente de formar grupos interessados em levar adiante não só o movimento cultural, né, mas a emancipação e lutar por direitos da população preta, por exemplo, né? E isso envolve as congadas, a capoeira, as danças africanas, e foi se espalhando pelo Brasil. E na nossa região, a representação dá-se pelas congadas também, capoeira, né, maculelê, puxada de rede, que são danças tradicionais, né, danças cantigas de roda, que são danças tradicionais e fazem essa manutenção, né, dos ritos, das tradições, e dá essa visibilidade para o movimento negro como um todo, né? Parece, muitos chamam de festa de reizado, né? Que relaciona reis e rainhas, de toda essa a amplitude dessa cultura e dessa tradição. O movimento das congadas tem uma ligação muito forte, direta, com outros movimentos, né? Capoeira, cantigas e danças de roda, de quilombo, puxada de rede, maculelê. Geralmente a visão que a gente tem é que os mesmos participantes das congadas estão envolvidos nessas outras categorias, né? Porque são outras formas de tradição muito ligadas, muito juntas, e que, de uma certa forma, envolve todo o movimento negro, né? Envolve toda essa comunidade preta, não só na questão de rito da religião e tradição, né? Mas na questão sociocultural também, né? Que o movimento negro tem abrangido essa população preta com todos esses intuitos, né? De manutenção do legado da cultura, né? Uma forma de garantir que isso não se perca e também uma forma de garantir a união, a preservação dessas matrizes, né, e do povo preto de uma forma geral. O movimento negro é muito importante em tudo isso que foi citado pelo fato de manter viva essa fé, essa cultura, essa religiosidade e ainda expandir, né, para outros povos, para outras comunidades, porque a cultura preta é uma cultura muito rica, ampla, né, e é uma coisa que vai muito além da discussão da apropriação cultural, porque o que a gente quer é difundir, né? O que a gente quer é que se torne conhecida, respeitada, e o movimento negro tem essa participação efetiva, né? De difundir nomes, histórias, durante todo esse tempo, na participação do rito e na manutenção da nossa cultura e tradição.
poucos passos, breves ardor. Toma-se o mastro da flor, calam-se as vozes, clamor. Traem-se nos braços, por quebram-se nos ranço e estupor. Artes em cena, artes em tela, o sal da terra das Minas Gerais. Artes em cor, artes em voz, mãos que trabalham, balaios compor. Caça-se a flor, cessa-se a dor. Nascem fulgores nas Minas Gerais, Frios folclores, descem louvores de um só moinho, Quixote e fulgor.